Então, o plano foi muito bem traçado, a ideia de ter o Ferreirinha foi interessante. E ele ainda ressalta, eu só posso fazer isso agora porque eu já estou aqui há algum tempo, os jogadores já entendem o meu modelo de jogo, já entendem as tarefas em campo, então eu posso arriscar um pouquinho mais. Tivesse num início de trabalho, de repente ele poderia até colocado o Patrick Lanza, que é um jogador da posição, ele arrisca menos. Então, a coletiva dele foi muito boa e acho que bem realista. Ele é um cara bem pé no chão. Várias vezes ele ressalta, não posso competir com Palmeiras e Flamengo, eles estão em um outro patamar, a nossa realidade é tal, a gente pode brigar por isso e por aquilo. Para mim, o trabalho do Crespo no São Paulo é bom, tá? Ô, Ivan, o São Paulo, o São Paulo teve 1/4 do público que costuma levar no Morumbi. Mas ouvindo alguns jogadores, eles curtiram muito a proximidade da torcida, que parece que ajudou o São Paulo a embalar na partida de ontem. Mas não é a casa do São Paulo. E um clube que quer uma vaga para Libertadores ou determina um objetivo e não tem a sua casa na reta final, é bastante discutível, para não falar outra coisa, né? Eu acho que o Crespo ele foi extremamente objetivo, realista, necessário para que o torcedor entenda o patamar do clube hoje. O São Paulo é vítima de fracassos administrativos, segue sendo vítima de fracassos administrativos, a dívida só aumenta e você vê que o campo é um reflexo da instituição. Então não dá para você ficar colocando a culpa nos jogadores, na comissão técnica, achar que uma troca de treinador é o suficiente para fazer com que o São Paulo volte a ser campeão. Não. E o Crespo está jogando essa real para todo mundo. Desde o início, o Crespo sabe com quem ele está lidando. Ele trabalhou com esse departamento de futebol, com as pessoas que comandam o departamento de futebol. Então, você quer saber sobre os lesionados? Converse com o médico. Eu não vou ficar me posicionando aqui pelo departamento médico. Você quer falar sobre contratações? Você quer saber sobre contratações? Converse com a diretoria. Eu não vou ficar falando sobre mercado. E ele deixa claro qual é a condição do clube hoje. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Com relação ao jogo, só rapidinho aqui, o Léo especificou que o Samuel Lino era do Cédric, certo? Certo. O Cédric não o acompanhou, como ele não acompanhou o jogador da LDU no primeiro confronto no Equador, no primeiro jogo. Por quê? Porque ele não é um jogador que tem condições de jogar no campeonato. Exatamente o ponto que eu ia tocar. Muito limitado. Para finalizar o lado do São Paulo. Esse gol foi desenhado ao longo do jogo, tá? Não foi a única situação. Ele apareceu três vezes. O Samuel Lino teve um gol anulado. Foi, mas ali eu acho que o erro do Ferrarese, que não olha, ele está em impedimento, e acho que foi um erro de comunicação com o Rafael. Mas várias vezes o cruzamento do Flamengo saía da direita para buscar o lado contrário, onde o Samuel Lino viria para dentro, exploraria o intervalo entre o Ferrarese e o Cédric. Esse gol se desenhou ao longo do jogo todo. Não foi o primeiro jogo que isso aconteceu. Você citou o Brian Ramírez contra a LDU, cita o gol do Sosa, também contra o Palmeiras no Morumbi, que é um cruzamento da direita e o Sosa entra nesse intervalo entre o zagueiro do lado direito e o ala do São Paulo daquele mesmo lado. Então é um problema crônico do São Paulo que o Crespo precisa corrigir urgentemente. Se o Lucas faz aquele gol de bicicleta no finalzinho do jogo, hein, Ivan? Iria se consagrar definitivamente. E outra coisa, né? São Paulo só tem uma competição para jogar e o Lucas e o Marcos Antônio, que são dois dos melhores jogadores, ficam no banco de reservas. Assim, tá acontecendo alguma coisa no clube? Não é possível, né? Você não consegue colocar os jogadores numa reta final. Esse jogo contra o Flamengo era um jogo de rotação máxima, né? Então, assim, me parece claro que o Crespo não podia contar com esses jogadores nesse tipo de rotação, né? Eles entraram ali no segundo tempo. Então, para o que o jogo se desenhava, foi mais ou menos o que eu imaginava a partida, né? É claro que a expulsão do Plata é algo completamente fora do script. Mas eu imaginava o Flamengo exercendo protagonismo e o São Paulo tendo que correr. E o São Paulo se entregou. Então, esses dois jogadores não podem jogar em... Se eles não estavam aptos a uma partida com esse tipo de rotação, me parece que a estratégia foi correta. A explicação... O resultado do São Paulo foi ótimo. Exatamente. A explicação precisa ser dada, né? Há um bom tempo o Lucas já voltou, visivelmente com dificuldade de readquirir ritmo de jogo. O que está acontecendo? Será que é só falta de confiança? Marcos Antônio não é um jogador que sofreu lesão grave, não é um jogador já veterano. Mas ele tem saído, Ivan.
Quando ele começa jogando, ele não chega ao final das partidas. Tudo bem que ele comece jogando. Ele é uma figura importante. Mas vamos lá. Retomando o raciocínio aqui. O jogo de ontem exigia um nível de entrega que, de repente, ele não estava apto a entregar. E por quê? Por todo o tempo. Não sei. Então, é isso que eu quero saber. Só isso justifica. É isso que eu quero saber. Esse é o problema que levanta uma questão maior sobre como o São Paulo trabalha a parte física dos seus atletas. É isso. O DM do São Paulo, toda vez que a gente faz aquele raio-x aqui no programa que você já conhece, que a gente põe a lista de desfalques, a do São Paulo é lotada. Sempre. Lotada. Sempre. Há muitos anos. Muitos anos. E se a gente fizer aquele levantamento que a gente mostrou aqui em alguns programas, para esse ano, os times que acumulam mais lesões, o São Paulo está no top 3. Exatamente. Sem ter um número preciso aqui, eu garanto para você, ele está no top 3 do Campeonato Brasileiro. Então, é difícil você ser competitivo com um time que não tem o investimento que precisaria, pela história que o São Paulo tem, e se a parte física dos caras não tiver em dia. Porque hoje a parte física decide jogo. E o São Paulo está sempre anos-luz atrás do adversário, qualquer um que seja. E é uma questão que precisa ser explicada, porque não é de 2025. É um problema do Crespo da outra passagem.